Estamos de volta aqui no Prêmio News e, como você já sabe, neste bloco trazendo mais informações e entrevista para vocês aí de casa. E eu estou com ela, Ale Cribali. Seja bem-vinda novamente. Obrigada, Camila. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos falar de organização, como sempre, mas uma dica super especial, falar sobre a organização na hora da mudança, né? Quando você muda de casa, porque realmente, né, Ale, é uma loucura. Como que faz para organizar? Quais são as coisas que primeiro tem que ser embaladas, né, levadas para o novo espaço? Então, mudar é sempre muito bom, né? E principalmente quando você conquista aí o sonho, né, da casa própria ou vai mudar para um lugar mais perto do trabalho para facilitar a sua vida. Mas a hora de empacotar as coisas, de guardar as coisas, pode ser realmente um estresse, ter aquele desgaste físico, mental. E muitas pessoas ficam apavoradas com esse momento, né, Camila? Então eu trouxe algumas dicas aqui, são algumas dicas que vão facilitar esse preparo da mudança, pensando até antes, né? Antes de você mudar, o que você precisa fazer. Então eu trouxe aqui uma colinha para poder olhar e ver quais são todas essas dicas e vou contar para vocês. A primeira dela é antes de mudar. Antes de mudar, é muito importante, gente, você fazer a seleção do que vai levar, né? Porque muitas pessoas, às vezes, vão mudar para um espaço menor, né? Isso está em alta, né, Camila? As pessoas, por exemplo, os idosos, saindo de casas grandes, que construíram suas famílias, para irem para as casas pequenas. Então, você tem que ter em mente que nem tudo vai caber lá. Então, separe o que você vai doar, o que precisa ser vendido, o que você vai dar, né, para alguém que é muito próximo de você, né? E também aquilo que não vai caber na casa nova, né? Porque tem móveis que são muito grandes e não vão caber. Ou ao contrário, a pessoa está indo de uma casa pequena para uma casa grande e às vezes aquele móvel já é muito pequeno para aquela sala imensa e precisa comprar um móvel grande. Então, se desfaça disso antes. Por quê? Senão vai ser um gasto a mais que você vai ter. Você tem que sempre pensar na economia, porque mesmo as caixas, né? E aí vem a segunda dica, que você pode sim pedir no comércio local, conversando antes com um mercado para separar essas caixas para você. Algumas vezes não é possível isso, às vezes você não consegue as caixas do tamanho certo, né? Sim. E você vai ter que comprar. Então, você doando antes vai ser um custo a menos. E ainda falando em caixa, gente, vocês precisam prestar atenção também no tamanho dessas caixas. Porque algumas pessoas acham que, eu vou pegar a caixa bem grande porque vai caber tudo, né? Vai caber tudo. Eu já vi gente querendo mudar com caixa de fogão. E aí, sabe quando começa a enfiar tudo dentro? Começa a enfiar tudo dentro e na hora de levantar, uma pessoa, ela só pode carregar 10% do seu peso. Então, se a pessoa tem 70 quilos, ela só pode carregar 7. Então, precisa prestar atenção nisso, porque senão pode até prejudicar a sua saúde na hora de carregar. Então, as caixas, elas têm que ter tamanhos compatíveis com o que você vai levar. Senão até na hora de carregar quebra as coisas, quebra as coisas e fica inviável mesmo, né? Então, por exemplo, livros que são mais pesados. Esses livros precisam ter caixas menores, né? Caixas compatíveis. Então, de 10 a 15 livros por caixa é suficiente, né? Dependendo do tamanho desse livro. Eu estou pensando em livros mais grossos, então 10 a 15. Livros menores pode ter até uns 30. Por quê? Por conta desse peso e porque a caixa pode sim vir a desmoronar. Então é importante prestar atenção nisso. Outra coisa importante, gente, é você identificar se as caixas, e por isso que eu falo que às vezes é necessário comprar. Porque as caixas do mercado, elas são onduladas, né? E cada ondulação tem duplex, triplex. E isso quer dizer que a caixa sustenta mais peso. Então, se você pega caixas que são inferiores, duplex, por exemplo, você precisaria de uma triplex, porque você vai carregar livros. Então, isso também é importante observar. E daí, às vezes, uma ideia é comprar. E uma dica que eu dou é que se você está mudando para um condomínio novo, converse, né? Hoje é muito comum fazer o grupo do WhatsApp antes do condomínio ser inaugurado. Então converse, quando você pensa em mudar, uma caixa pode fazer até 3 mudanças. Então comprem, se juntem e comprem essas caixas juntas, né? Uns 3 moradores compram, dá para fazer a mudança de um, guarda, né?
armazena bem para a mudança do próximo e do próximo, tá? Então, isso também é uma dica bem legal até para o nosso planeta também, né? Porque depois essas caixas vão ser descartadas em algum lugar. Outra coisa é quando você estiver armazenando, lembre-se de identificar essas caixas. E aí você pode identificar por nomenclatura, né? Então, por exemplo, se forem as caixas da cozinha, você coloca CO, que é cozinha, né? Pensa em papéis, você pode comprar folhas de sulfite, por exemplo, que sejam coloridas e colocar diferentes cores para diferentes ambientes. Porque isso, Camila, vai facilitar a pessoa na hora de carregar e colocar, quando chegar na casa nova, já no ambiente certo. Nossa. Porque aí é menos peso que você carrega, né? Eu já mudei, Camila, 8 vezes durante a minha vida e já passei por várias casas em Osasco. Então, além da experiência do dia a dia, eu sei que isso facilita muito, inclusive para os carregadores, né? Pedir ajuda para amigos, né? Também é possível, mas às vezes o próprio caminhão já traz os seus carregadores e pode facilitar o trabalho deles, tá? Outra coisa é você identificar quais são os objetos frágeis que você tem, porque muitas pessoas esquecem disso e aí a pessoa não carrega com aquele cuidado excessivo, que é possível, né, na hora da mudança. Então, e separar, quando chegar também não empilhar essas caixas de frágeis, né, deixar elas aí separadamente, tá bom? As roupas você pode levar em cabides, porque facilita, às vezes até no seu próprio carro. Qual que é a ideia que eu dou? Separe grupos de 5, coloque aquelas elastiquinhos nos cabides, 5 por 5, e coloque um saco por cima, se você vai demorar muito para mudar. Se for na hora, dá até para levar no seu carro sem o saco, né? Porque isso vai facilitar na hora que você chegar, depois que o móvel estiver montado, né? Caso você leve o móvel, ou se você vai fazer planejado, é mais fácil ainda, porque você vai chegar e só instalar, colocar aqueles cabides lá. Então isso facilita muito. Outra dica, gente, é a gaveta. Se você for levar o móvel, também, o que você pode fazer? Você pode passar filme, aquele plástico filme na gaveta, com tudo que está dentro, porque vira uma caixa, entendeu? Exatamente. Vira uma caixa e você vai levar e na hora você só vai colocar de novo a gaveta. Onde você pode fazer isso também é naqueles organizadores de talheres que tem na cozinha. Também você não precisa desmontar os talheres, colocar, vários juntos, não. Passa o filme no organizador de talheres e leve esse organizador, que também vai facilitar a sua vida na hora de desembalar. Só encaixar. E aí, a lavagem na casa nova pode ser feita aos poucos, gente. Não cai na besteira de, eu vou lavar tudo e depois colocar no armário. Não, coloca tudo no lugar, né? Se você só vai arrumar, não tem problema, depois você pode contratar uma personal para organizar e aí sim vai ter todo o cuidado. Mas você pode só arrumar e fazer o quê? Ir lavando aos poucos, né? Conforme a utilização, porque isso também vai te ajudar a deixar a casa pronta em menos tempo, Camila, porque isso que causa estresse. Você vê um dia passando, 2, 3, 4, aquela casa ainda cheia de caixa, né? Então, faça por etapas na hora de tirar das caixas, tá bom? Outra dica que eu trouxe foi fazer as malas também de caixas, né? Se você tem malas, tire elas, abra e coloque as roupas lá dentro, né? Porque aí sim pode ser mais uma caixa. Também tome cuidado com o volume, não vai colocando tudo, porque ninguém vai conseguir carregar aquela caixa. Então, isso é importante também. Para facilitar o transporte também, eu falei aqui uma dica super legal, gente, coloquei aqui, que é você fazer com um estilete um corte nas laterais da caixa, como se fosse um quadrado. Sabe aquelas caixas normalmente de feira, que tem aquela parte de pegar? Você vai simular aquilo nas suas caixas de papelão, né? Então corta do lado, a pessoa na hora de pegar só vai levantar aquilo. Então facilita muito isso, tá? Outra coisa que eu acho super importante destacar, gente, é na hora que você vai realmente, chegou na casa nova, as caixas já estão lá, todas identificadas, cada uma está no seu cômodo adequado, né?
as cores vão facilitar muito, né? É você ir realmente pedir ajuda, assim, principalmente as pessoas mais idosas, gente. Eu tenho visto muito, eu faço mudanças, né? Eu faço pós-mudança. E uma coisa que acontece muito, Camila, é o idoso pegar peso, né? E depois poder até parar no hospital por conta disso, porque é uma semana desgastante, né? Normalmente uma pós-mudança feita pela própria pessoa pode durar aí uns 5, 6 dias, né? Quando é feita por profissionais, não, leva uma equipe toda, são 10 profissionais no mínimo numa pós-mudança, e aí em 2 dias isso está tudo pronto, né? Normalmente, dependendo do tamanho da casa, é óbvio. Mas uma coisa que eu falo é você tomar cuidado com isso. Então, não pegue peso excessivo, faça por partes. Então, vamos organizar a cozinha, o quarto, né? O quarto e a cozinha são as primeiras coisas que você tem que organizar, né? E aí uma dica muito legal, Camila, é você preparar, antes de sair lá da outra casa, uma mala de viagem. Com pelo menos, que você pensa que você vai fazer uma viagem de 2 dias, coloca lá uma roupa suficiente para 2 dias, coloca lá material de higiene, né, produtos de higiene pessoal, toalha, tá? Coloca lá, porque você vai viver 2 dias aí usando essa mala como se estivesse viajando. Boa dica. Então, isso facilita, porque aí você não vai ficar naquele desespero. Não, hoje eu preciso abrir a caixa XYZ porque minhas coisas estão lá. Às vezes nem sabe onde que está a escova de dente, né? Muitas vezes tem que sair para comprar uma escova nova, mais dinheiro gasto. Então não precisa, faz essa mala, né? Faz uma necessaire, né? Com aqueles produtos de higiene básico, que aí você faz primeiro o seu quarto e depois vai para a cozinha, que é a segunda coisa importante. Também dá uma passadinha para pegar todas os panfletos de pizzaria, porque você possivelmente vai precisar nos primeiros dias, é verdade, né? Conhecer o bairro novo. Então a mudança pode ser muito fácil, desde que você pense sim em como usar essas dicas que eu dei, tá bom? Mais dicas lá no @organizando no Instagram e no meu site. Olha, muito obrigada pela participação, obrigada aí pelos esclarecimentos, é uma delícia, né? São dicasinhas básicas, né, que a gente não dá tanta importância, mas no dia com certeza vai fazer a diferença, né? Da pizzaria, realmente, como que você vai cozinhar na casa nova, né? E são dicas que na hora fala, meu Deus, se eu tivesse feito, não estaria passando esse perrengue, né? Verdade. Valeu, muito obrigada. Obrigada. Bom, Prêmio News fica por aqui, eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, e eu te espero na próxima edição. Até lá!